Oi gente, tudo bem? Rafa Salerno aqui e no vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo a fazer um waffle vegano na versão doce. Além dessa receita não em leite nem ovos, por ser uma opção vegana, a gente não vai estar utilizando farinha de trigo aqui também. Então ele é um waffle vegano e saudável. Pra gente estar fazendo ele e substituindo essa farinha de trigo, a gente vai precisar de um pouquinho mais de farinhas diferentes para estar cumprindo essa função que a farinha de trigo convencional utiliza. Para dar uma explicadinha rápida aqui, a farinha de trigo geralmente proporciona leveza, estrutura e liga. Como a gente está tirando a farinha de trigo, a gente vai ter que estar colocando 3 farinhas diferentes para poder estar complementando isso. Então a gente vai estar utilizando farinha de amêndoas, polvilho doce e farinha de arroz para estar substituindo essa farinha de trigo aqui nessa receita. E além disso, a gente vai estar utilizando alguns ingredientes mais saudáveis, que são mais difíceis das pessoas terem alergias ou algum problema, que seriam leite, trigo e ovos ou coisas assim. Então a gente vai estar utilizando banana, um pouquinho de água para ajudar a deixar a parte um pouquinho líquida, óleo de coco. Por ser vegana, a gente está utilizando aqui o melado, mas se você tiver agave também pode estar utilizando, ou mel também pode estar utilizando. Se não tiver nenhuma dessas opções, você pode estar utilizando açúcar ou açúcar mascavo e misturando ele com um pouquinho mais de água. E aqui a gente também tem goma xantana para dar um pouquinho mais de liga nessa receita aqui, que não tem tanta liga assim nos outros restantes ingredientes, então a gente vai estar adicionando goma xantana para estar unindo todos esses ingredientes. Além da goma xantana, a gente vai ter bicarbonato de sódio e um pouquinho de sal. Bom, é basicamente isso. Eu sei que a lista de ingredientes é um pouco extensa, mas é só para complementar e ficar um waffle perfeito pra gente estar comendo com a mesma consistência, leveza e estrutura de um waffle normal, só que numa versão mais saudável. Mas pode ficar tranquilo que todos os ingredientes que eu tô utilizando nessa receita vão estar aqui embaixo na descrição. Bom, e outro benefício dessa receita é que a gente também não vai estar precisando de liquidificador, nem batedeira, nem mixer e nem algum outro eletrônico além da máquina de waffle. Bom, a gente vai começar amassando a meia banana e adicionando todos os líquidos para ficar mais fácil da gente começar a mexer essa receita. Quanto mais a gente amassar, mais fácil fica pra gente fazer o resto da receita. Meia banana amassada, eu já vou estar adicionando aqui na tigela. 2 xícaras de leite vegetal. Eu tô optando hoje em utilizar o leite de amêndoas e já tem vídeo aqui no canal do leite de amêndoas também, é super fácil, super tranquilo de fazer. 2 xícaras. 1 colher de água, óleo de coco, 1 colher de óleo de coco e o melado para adoçar. Também não me lembro muito bem quantas colheres que tem de melado aqui, que eu tinha separado antes de fazer, mas vai estar na descrição aqui embaixo. E eu vou estar mexendo a parte dos líquidos antes de estar adicionando as farinhas e o sólido, para ficar mais fácil pra gente daqui a pouquinho. Ah, eu esqueci. Tem a essência de baunilha que também faz parte dos líquidos, mas é opcional, mas deixa ele com um gostinho bem diferente. Agora eu vou estar adicionando a parte dos sólidos. Aqui eu vou estar colocando o polvilho doce e a farinha de amêndoas. É 1/4 de xícara de cada um, mas eu coloquei os dois dentro da mesma xícara para facilitar o processo aqui pra mim. Vou dar uma mexida antes de jogar a farinha de arroz. E agora a gente pode começar a mexer com o fouet. Ainda tá bem líquida a massa, mas não joguei nada da farinha de arroz ainda. A farinha de arroz, se eu não me engano, é 1 xícara e 1/3. Mas vai estar certinho na descrição, dá uma olhadinha lá. E agora eu vou adicionando ela aos poucos. Já começou a engrossar a massa aqui um pouquinho. Mas não é igual uma massa de bolo, é um pouquinho mais líquida que vai ficar aqui no final. Como a gente pode perceber, já tá engrossando um pouquinho aqui sim. Ó, a massa é quase essa aqui, só falta a gente colocar o bicarbonato de sódio, sal e a goma xantana. Mas a consistência no final vai ser praticamente essa aqui mesmo. Bom, agora a gente já finalizou de adicionar todas as farinhas, tá praticamente pronto aqui. Só falta eu estar adicionando o bicarbonato de sódio, o sal e a goma xantana. Então, os 3 juntinhos aqui que eu deixei pra facilitar a minha vida. A goma xantana aqui é outra estrutura de liga também. Bom, e a nossa massinha pro waffle doce vegano tá pronta, só que a gente tem alguns segredinhos pra receita dar certo. O primeiro deles é deixar 10 minutinhos descansando para todos os agentes de liga e de estrutura, que são diferentes entre si por não serem uma farinha de trigo, darem tempo de criarem essa estrutura e para ficar fofinho e gostoso. Então a gente vai estar deixando descansar por 10 minutos antes de estar colocando na máquina de waffle. Outro segredinho também é estar deixando a máquina de waffle bem quente antes de estar utilizando e dar uma untadinha nela com óleo de coco. Mas isso a gente vai ver na hora que a gente for colocar essa massa aqui depois desse tempinho de descanso pra fazer. Então eu vou guardar os 10 minutinhos aqui e eu já volto pra estar fazendo o waffle com vocês. Alguns minutos depois... Voltei aqui, esperei os 10 minutinhos. Enquanto eu aguardava esses 10 minutinhos, eu deixei a waffle aquecendo e ela tá bem quente agora. Agora a gente só precisa untar e ir colocando a massa aos poucos. Tô untando com óleo de coco, não precisa ser muito. E é extremamente importante esperar esses 10 minutinhos. Eu já testei muito o waffle, já deu muita cagada, mas enfim, esse aqui vai dar certo. E a consistência dele, ela é mais assim mesmo, não é mais líquida como se fosse de um outro mais comum. Ela é quase uma massa de um bolo,
mas é por questão dos ingredientes diferentes que a gente colocou aqui. E a gente pode estar colocando e não enchendo o waffle inteiro também, senão vai vazar pelos lados. Também tem um pouco de experiência com isto. Eu posso estar auxiliando a espalhar aqui. Lembrando que tá bem quente. Aí a gente aguarda uns 2 minutinhos antes de abrir, porque se a gente estiver abrindo antes, ele vai rasgar no meio e vai ser um caos. E daí você vai ter que limpar tudo e fazer tudo de novo. Então vamos aguardar um pouquinho e ver como ficou. Tá com uma carinha top. Vou pegar a minha grelha maravilhosa para não suar meus waffles. E agora eu vou tirar esse wafflezão maravilhoso de dentro. Nem parece que é vegano e nem parece que não tem farinha, nem trigo, nem ovo, nem leite. Ui, tá bem quente. Agora vamos pro próximo. Mais um waffle top tudo. Bom, e esse aqui é o resultado dos nossos waffles doces veganos. Numa versão mais saudável, sem leite, sem ovos, porque é vegano. E é isso, eu demorei muito tempo pra achar uma receita que desse certo, que não despedaçasse toda. Essa receita toda que eu fiz e passei aqui rendem 2 waffles que enchem e saciam bastante a gente. A gente pode estar servindo agora com pasta de amendoim, melado, agave, frutas, blueberry, banana, morango, vai do que você quiser e do que você gostar. Eu vou estar montando um pratinho no final para estar apresentando para vocês, que é do jeito que eu gosto de comer. Na verdade, eu gosto de comer muito com pasta de amendoim, mas eu não vou estar colocando hoje porque eu não tenho o que eu gosto aqui. Mas, para vocês darem mais uma olhadinha nele de como eles ficaram antes de eu estar finalizando e colocando um monte de coisa gostosa em cima deles, eles ficaram assim, maravilhosos, né?